Um. Boa tarde, gente. Bem-vindos mais uma vez a esse grupo virtual de estudos em teatro do oprimido, no quarto módulo, né? Estamos aqui com o quarto módulo e, nesse quarto módulo, a gente está estudando o livro Teatro Legislativo. Não parece, né? Mas muita gente que trabalha com TO não leu toda a obra de Augusto Boal, principalmente a obra sobre teatro do oprimido. Vocês lembram que a própria Paula Outram esteve aqui para falar, né, da dramaturgia de Augusto Boal, e para ela foi uma surpresa, que ela falou: se eu tivesse lido antes esse livro, a parte de encenação, ele resume tão bem, eu teria economizado muito no meu doutorado. Então, para vocês terem uma noção da importância de ler os livros de Boal, e, claro, também de outras pessoas, como a própria Bárbara e alguns outros que já publicaram, né? É ótimo fazer a prática, é ótimo, mas precisa ler. Então, hoje a gente está aqui com a Bárbara Santos. Ela, inclusive, tem 3 publicações, se eu não me engano, não sei se já está na 4ª, mas ela tem 3 publicações. Eu vou pedir para ela mesma depois falar sobre os livros. E só para lembrar que esse grupo virtual ele nasce exatamente de uma oficina que a Bárbara, o Cachalote e eu fizemos antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, aqui em Salvador. E aí o grupo decidiu continuar estudando, veio a pandemia e a gente veio para o virtual. A Bárbara só vai ficar até às 18 horas, porque ela vai ter um evento no CTO exatamente às 18, mas está aqui. Eu quero agradecer muito você ter aceito, Bárbara, muito mesmo, tá? Para falar sobre, né, a tua visão, a tua experiência, a tua opinião e o que você tem feito com o Teatro Legislativo. Com vocês, então, Bárbara. E eu encurto mesmo a apresentação, Bárbara, que é para você falar quem é você, como você quiser se apresentar. Tá? Obrigado mais uma vez. Então, eu falo, me apresento e já falo sobre o Teatro Legislativo. Direto, como quiser. Ok, então tá bom. Então, eu vou tentar ser bem objetiva para garantir ainda o tempo da troca, né? O tempo das pessoas me perguntarem, tirarem dúvidas e tal. Então, eu sou Bárbara Santos, como o Lico falou, né? A gente trabalhou junto lá em 1900 antigamente, né? Ainda é muito longe, muito, mas também trabalhamos juntos aí há pouco tempo, né? Antes da pandemia, que foi muito legal, que são pessoas, as praticantes de teatro oprimido, que seguem caminhos distintos, né, por áreas distintas, mas são caminhos que se entrecruzam, né, se reencontram e trocam. Isso é muito importante, né? É muito importante também dizer que depois que o Augusto Boal morreu, também, como em qualquer área do conhecimento, isso é normal, isso é absolutamente normal. Em qualquer área do conhecimento, depois que a pessoa que sistematizou, a pessoa que escreveu, a pessoa que criou, se vai, as outras pessoas continuam os percursos, né? Os percursos próprios, e às vezes por caminhos distintos. Então, hoje eu vejo que no mundo nós temos teatros oprimidos, né? São teatros, são perspectivas diferentes, às vezes são perspectivas muito diferentes, às vezes a diferença é só uma questão prática, às vezes é uma questão ética, política. Então, é um crescente, né? Uma coisa que se expande pelo mundo inteiro. Mas é bem impressionante também de ver como o método se difundiu mais e mais e mais. Então, eu trabalhei 20 anos com Augusto Boal, eu estava no começo do Teatro Legislativo, né? Porque foi bem... Eu entrei para o CTO na época exatamente do mandato Augusto Boal, foi quando veio a ideia do mandato, toda a ideia do Teatro Legislativo, então eu participei de todo o processo. Depois acabou o mandato, nós continuamos a fazer Teatro Legislativo depois do mandato, né? Nós nos associamos a mandatos políticos, né? A outros políticos, e depois disso o Centro de Teatro do Oprimido fez vários projetos baseados no teatro legislativo. Por exemplo, Teatro do Oprimido nas prisões foi um projeto em mais de 100 presídios no Brasil inteiro, em vários estados diferentes, e a base desse projeto foi o teatro legislativo. A gente ia para o presídio trabalhar com presos, com agentes penitenciários, e toda a ideia era realmente que a gente pudesse pensar os problemas, encenar os problemas, representar os problemas e também ir além do teatro, né?
Porque não importa se você vai fazer teatro legislativo. Se você fizer teatro oprimido, você tem que saber que o teatro não soluciona um problema, né? O teatro ajuda a gente a compreender o problema, o teatro nos estimula a refletir sobre o problema, o teatro do oprimido nos dá essa dimensão dos mecanismos de opressão que estão envolvidos naquele problema, mas se você quer resolver, o teatro do oprimido, o teatro fórum também nos ajuda a imaginar as soluções, o teatro legislativo nos ajuda a ir além da imaginação, né? A tentar formular essa alternativa, mas o que faz a mudança concreta na realidade concreta é a ação concreta, né? É a ação continuada, é social, ação política, e que precisa da articulação. Bom, eu fui coordenadora do Centro de Teatro Oprimido até 2008, né? Mas eu estou sempre aqui. Agora, nesse momento, eu estou aqui na salinha, que era a salinha do Boal, né? Quem conhece vai reconhecer pelos azulejos no fundo, né? E pelas as obras que estão ali também. E hoje eu estou aqui dentro porque vai ter evento daqui a pouco, então tem um pouco de movimentação ali fora. Bom, então nós fizemos esses projetos e seguimos, né, fazendo o teatro legislativo. Eu fiquei aqui até 2008, depois segui coordenando projetos, até criar o Espaço Coringa, em Berlim, na Alemanha, onde eu vivo, né? Mas sempre visitando aqui. E eu, particularmente, depois de 2010, depois que eu fui morar na Alemanha, desenvolvi meu processo por lá, eu comecei a fazer menos teatro legislativo, né? Comecei a fazer aqui no CTO, acompanhava o CTO, mas comecei a fazer menos teatro legislativo. E me perguntava por quê, né? Por que eu fazia menos teatro legislativo? O que no teatro legislativo já não contemplava os meus objetivos, né? A partir de 2010, para quem conhece a minha trajetória, aqui eu não estou com o livro, mas estou aqui com a camiseta do livro, né? Teatro das Oprimidas. A partir de 2010, eu começo uma ampla pesquisa estética, né? Na área, especialmente do som-ritmo, uma ampla pesquisa estética, e também fundo um espaço em Berlim e também inicio um trabalho que foi um trabalho do Laboratório Madalena voltado para as mulheres, né? Então, é um teatro feminista. O Lico está mostrando um livro ali, mas eu não consigo ver a capa porque eu estou vendo o seu fundo. Você está com fundo, tem que botar na frente. Agora melhorou, agora dá. Você tem espanhol, teatro. O Lico está mostrando uma versão espanhola aí, né, do livro. Mas então eu comecei essa pesquisa toda e esse trabalho feminista, especialmente o trabalho feminista, me levava para essa direção de tratar os problemas que são os problemas enfrentados pelas mulheres, né? Então, o problema não é da mulher, porque o machismo, o sexismo não é um problema da mulher, é um problema do patriarcado, né? É um problema da sociedade machista, mas as mulheres enfrentam esse problema cotidianamente, né? E nós começamos a encenar esses problemas e começamos a fazer o fórum, claro, né? Quando a gente foi fazer o fórum, nós já tivemos que revisitar o teatro oprimido. Nós tivemos que fazer toda uma revisita, porque parecia o fórum não combinava mais tanto com a gente. Pelo menos a maneira de fazer o fórum. Porque o fórum sempre pergunta o que a protagonista deveria ter feito diferente? O que ela poderia ter feito? E nós começamos a achar que essa pergunta culpabiliza a protagonista. Porque, às vezes, você não tem nada para fazer diferente. Por exemplo, uma mulher que está numa situação de violência doméstica, por exemplo, você pergunta para ela o que ela vai fazer diferente. Você deixa o problema nas costas dela, né? Quer dizer, ela que tinha que ter feito alguma coisa diferente. Não é a sociedade machista que deveria proibir esse tipo de coisa, que deveria intervir. Não, é ela que tem que resolver. Por que você casou com esse homem? Né? Problema seu. Por que você escolheu esse homem? Problema seu. Então, nós começamos a achar que a própria pergunta do fórum já não nos atendia bem, né? A gente não queria mais analisar o problema da indivídua, né? O problema daquela pessoa, mas a gente queria analisar o problema dessa sociedade, a gente queria analisar esse contexto. Então, ali a gente começou toda uma investigação do fórum, como é que a gente poderia também avançar no fórum. Isso nos levou também à própria sessão de fórum. Também não satisfazia para a gente chamar assim, quem tem uma ideia? Porque esse também, quem tem uma ideia, leva muito para o indivíduo, leva muito para o pessoal,
leva muito para o heroísmo, na nossa percepção feminista. A gente não queria o exercício do heroísmo, a gente queria o exercício da coletividade, né? Porque se a gente imagina a revolução é coletiva, né? Não é que alguém tem uma ideia para fazer revolução. As pessoas se articulam, se juntam, né? Tentam ter maneiras de trabalhar coletivamente e vão atuar coletivamente. Então, a gente queria um fórum que fosse realmente revolucionário, feminista, antirracista e revolucionário. Então, a gente teve que fazer várias adaptações no fórum. E, finalmente, em 2016, em Berlim, nós, junto a outros grupos feministas, entramos na campanha do Não é Não. Essa é uma discussão da Europa como um todo, tá? Porque essa foi uma discussão da União Europeia, mudar a legislação para a proteção da mulher. Ou seja, não é a mulher que tem que provar que o homem foi o agressor, né? Ela não tem que provar que ela disse não. É o homem que tem que provar que ela disse sim. Então, essa legislação era uma mudança bem grande na legislação e muito complexo, né? Mudar uma legislação tem muita complexidade. Então, nós pensamos, vamos fazer o teatro legislativo. Vamos entrar no teatro legislativo com esse tema do não significa não. Entramos, começamos, fizemos a peça desde a nossa perspectiva, criando uma obra que fosse uma obra contextualizada, falando que o problema do não na sociedade não é um problema da mulher, é um problema da educação, né? Nós somos educadas e educados para não considerar o não de uma mulher. Então, tentando abordar numa dimensão mais ampla, né? E aí a gente começou a fazer o teatro legislativo. Fizemos o teatro legislativo inicialmente seguindo a cartilha, ou seja, seguindo o que está no livro. Então, como é que a gente fazia? Apresentava a peça, depois convidamos, até a primeira sessão que a gente fez, a gente teve um amplo apoio do Partido Verde alemão, então a gente teve representantes políticas, né, que foram pessoalmente, do Die Linke, que é a esquerda, esses dois partidos estiveram muito presentes nas nossas sessões. Então, a gente fez tudo como manda o figurino, ou seja, fizemos a peça, tínhamos os cartões para votar, tínhamos a célula metabolizadora, né, as pessoas que são especializadas naquilo. Depois, pedimos às pessoas para escrever suas propostas. Depois, no final, a célula analisava as propostas e depois elas tentavam criar aquela proposta mais ou menos consensual, né, ou uma proposta que representasse mais, né, mais as ideias daquela plateia, e votava, com aquele momento de discussão também, né, aqueles esclarecimentos. Então, a gente fazia tudo dentro do figurino. E o que começou a nos incomodar? A verticalidade. A verticalidade e a centralidade. A célula metabolizadora traz uma centralidade, ou seja, o poder fica na mesa. Né? A gente já sabe que o papel do Coringa já é um papel que tem mais poder, a gente tem toda essa discussão ética sobre o poder na hora do debate, mas na célula era um grupo de pessoas que decidia qual era aquela proposta, né? Qual proposta será votada. Tudo bem que essas pessoas sabem mais do que as outras, né? Sabem mais daquela temática, isso é verdade, né? São pessoas que estão, ou elas são do movimento social, ou elas são legisladores, ou elas são advogadas, né? Então, elas são pessoas que têm uma legitimidade para falar da temática. Mas isso começou a nos incomodar. A gente pensou, poxa, a gente não quer fazer um processo que está centralizado, né, num saber. Entende? Porque na plateia também existem muitos saberes. Então, nós começamos a fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a gente estava buscando como tentar quebrar essa centralidade, entendeu? Quebrar. Também porque a gente achou chato, para ser muito sincero, ficava longo. Eu me dei conta que tem uma coisa que é meio assim, fica meio arrastado. E, no final de contas, o que a gente fazia? A gente começa a correr um pouquinho para as pessoas não irem embora, né? Então, assim, e ficar até a votação. Ou fica longo e só os heróis ficam para a votação. As pessoas que realmente estão assim super dentro daquela discussão. Então, um dia, a gente teve uma célula metabolizadora que estava muito insegura. Por quê? Porque a gente não conseguiu conversar com elas antes.
E na Alemanha, às vezes, as pessoas são muito assim, metódicas, né? Especialmente advogados, eles querem saber tudo com antecedência, o que eu faço, como é que eu faço. Eles queriam... E essa célula estava insegura, que a gente pensou assim, pô, então, para elas não queriam ter aquela centralidade, até também porque várias eram anarquistas, porque também tem outro problema político, o problema da concepção política das pessoas, né? No mundo das feministas, também a gente colabora com vários grupos de feministas anarquistas, né? Então, naquele dia, a gente falou, pô, eu pensei que a minha chance agora é a nossa chance de fazer diferente. Então, a gente, nos nossos fóruns, tinha sempre da parte da plateia 3 áreas de ideias. Uma área sempre era a área da educação, né? A área da educação, por quê? Sempre vinha a ideia de, pô, como é que a gente educa as nossas crianças para que elas não cresçam machistas, né? Como é que a gente faz uma educação que não seja tão binária, em rosa e azul, né? Aí o negócio do Ball também era azul e rosa, só que era o contrário, azul para as meninas e rosa para os meninos, né? Então, como é que a gente faz? Então, sempre tem uma área de proposta que era na área da educação. Sempre tinha propostas que era na área da comunicação, da propaganda. Como é que a gente pode influenciar, criar lei que proíba propaganda sexista, né? E a gente, em Berlim, especialmente, a gente sempre tinha uma área que era a área da ação concreta. As pessoas que queriam fazer ações nas festas, nos bares, nos clubes. Como é que a gente podia... Por exemplo, tem vários clubes em Berlim que têm cartazes no banheiro. Diz assim, ó, você aqui está protegida, você pode ir no bar e denunciar, você pode pedir o drink tal, que a gente sabe que você precisa de ajuda. Então, tem toda uma campanha nessa direção. No nosso caso, sempre eram nas 3 áreas. Aí, o que eu falei para elas? A gente fez um evento, a gente deu um intervalo para a plateia, a gente leu as propostas daquela plateia e a gente dividiu as propostas por área. E, nesse evento, a gente teve essas 3 áreas que eu estou falando para vocês. Educação, a gente teve essa área da comunicação, que é propaganda, não sei o quê, e a área da ação concreta. Então, o que a gente fez? Para elas 3, a gente tinha 3 pessoas na célula metabolizadora. Nós perguntamos a cada uma que área elas se sentiam mais confortáveis de participar do debate. E cada uma pegou uma área. E o que a gente fez com a plateia? Quando terminou o intervalo, a plateia voltou e nós dividimos a plateia em 3 blocos, 3 grupos. Cada grupo pegou um bloco de propostas, né? E aí, aquele grupo de pessoas teria que fazer a metabolização, ou seja, ler aquelas propostas daquela área, fazer uma pequena discussão sobre como é que eles viam, o que eles pensavam, e tentar criar uma proposta, 2, mas a gente sempre tentava deixar em uma. Então, elas traíam, só que aquela proposta não ia ser feita pela especialista, aquela proposta ia ser feita por aquele grupo. E sempre tinha algumas de nós do grupo que nos dividíamos também nos 3 grupos, né? Então, a gente também ajudava e a gente ajudava a sistematizar, né? A fazer o texto. O que acontecia? A discussão se dava ali. A discussão não era depois. Então, as pessoas que estavam elaborando já podiam tirar dúvidas com aquela especialista que estava ali. Aquela proposta ela já vinha esmiuçada, porque as pessoas já deixavam de fora aquilo que não condizia, aquilo que não era constitucional, já chegava mastigada, né? Então, aquele grupo vinha e apresentava uma proposta, 2, né, para os outros 2 grupos. O segundo grupo, que pegou a ação concreta, também fazia uma proposta. O terceiro grupo, que pegou a área da comunicação, fazia uma proposta. E a gente se reunia em plenária de novo, e a gente vinha, grupo 1, aí o grupo 1 apresentava e nós, dos outros 2 grupos, votávamos. Só que era muito mais fácil votar, porque já era uma proposta discutida. Então, já vinha com todo o conteúdo coletivo, porque a pessoa da plateia também tem saber. A especialista tem um saber, mas na plateia está cheio de professor, por exemplo. Então, quando você vai falar de educação, a professora não é advogada, não é legisladora, mas ela é professora. Então, ela sabe também da praxis dela o que não adianta fazer, o que vai funcionar, o que não vai. Na área da ação concreta, tinha especialista, mas tinha ativistas.
tinha feministas anarquistas, que também já vinham com a experiência delas. Na área da divulgação também, tinham as pessoas, os cidadãos que têm visão sobre o que a gente pode fazer em relação à propaganda. Bom, quando acabou essa primeira vez que a gente foi, nós estávamos felicíssimos, porque foi, primeiro que o processo foi muito mais gostoso, ele foi um processo muito mais fluido, ele foi um processo mais orgânico e foi um processo horizontal. A horizontalidade era o que nos faltava, porque a sessão de teatro legislativo nos parecia muito vertical. Então, a gente conseguiu, não é a horizontalidade que todo mundo é igual, não. É a horizontalidade que todo mundo pode falar e participar, cada um com o seu saber, né? Claro que a especialista, ela continua sendo especialista, porque ela é especialista naquele tema, né? E nós, todas as pessoas ali, nos colaboramos com os nossos saberes, que também são importantes, né? Então, tinha toda uma dinâmica que nos encantou, né? Aí, o que a gente começou a fazer depois desse dia? Começamos a sistematizar esse processo. Quer dizer, tiramos a mesa, toda aquela coisa que fazia de formar uma mesa, tiramos. Já convidamos as pessoas para um evento com 2 atos, né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente convida sessão de teatro legislativo, teatro e discussão. Então, a gente já faz aquele intervalo, que é o intervalo das especialistas dividirem as propostas em blocos, as especialistas e o grupo, que somos nós, né? Dividimos em bloco e depois já organizamos a plateia para dividir a plateia em grupos, que depende da quantidade de pessoas, pode ser os 3 grupos ou 4 grupos, aí depende da condição. Então, a gente criou o intervalo criou um barzinho, né? Assim, então tem uma comidinha, um negocinho que as pessoas também podem papear ali no meio, o que ela achou da peça, o que ele achou, né? Aquele papinho que também é bom, banheiro, essas coisas, e depois volta para o teatro legislativo, para a sessão legislativa, que no nosso caso não é ficar na plateia escutando o especialista, é sentar com o especialista para trocar ideias. Aí a gente começou a fazer eventos que eram eventos mais longos, mas com intervalo. E o convite, a pessoa que vinha para o nosso evento já sabia o processo que ela ia vivenciar. E cada sessão foi ficando melhor, porque a gente foi ganhando experiência. A gente continuava usando os cartões vermelho, verde e amarelo, né, votando, e tirando dúvida também, se um grupo apresenta uma proposta e a gente não entendeu também, tem pergunta, não sei o quê. Só que o que a gente notou era mais orgânico, era horizontal, né? Era mais dinâmico, né? Então, todo mundo estava ativo. A gente não tinha aquela plateia sentada escutando o especialista, né? Então, e aí eu desenvolvi como workshop. Então, estava contando para o Lico antes da gente começar aqui, que antes da pandemia também eu estive em Los Angeles, a gente fez um projeto aqui com o pessoal do CTO, do Cor do Brasil, do Grupo Coletivo Madalena Anastácia, que a gente chama de Movimento Cor de Anastácia, e fomos trabalhar com pessoas no presídio, né, com aquela ementa horrorosa que eles têm lá, que a gente também tem, só não tem a lei, né, que o cara é mais ou menos, o preso mais ou menos trabalha como escravo, né? Então, quer dizer, o sistema carcerário é a continuidade da escravidão, só que legalizado de outra maneira, né? Então, eles têm uma discussão sobre isso. E eu fiz 2 sessões, uma no presídio, fiz uma sessão com um grupo de estudantes negros e negras. Como é que foi isso? A gente fez um workshop. No workshop, a gente tenta identificar o problema. No caso deles e delas, eles são negros e negras, todos acadêmicos, né? E estão todos fazendo doutorado e foram viver no campus, né? Mestrado e doutorado. Foram viver no campus da universidade, mas o campus da universidade não está habituado a ter negros e negras, porque, historicamente, aquela universidade, UCLA, né? A Universidade da Califórnia de Los Angeles, tem um campus branco. Então, quando você tem acadêmicos negros e negras vivendo no campus, você tem crianças negras vivendo no campus, você tem famílias negras vivendo no campus, você tem preto por toda parte, né? E até lá eles fizeram, o campus eles vivem juntos ainda. Tem uma parte onde os pretos vivem, que também já cria toda uma coisa, né? E o problema que eles apresentaram era a creche. Vejam bem, eles, acadêmicos, tinham problema com os filhos na creche. Por quê?
porque eles sentiam que para as crianças dele não havia tolerância para o atraso de uma mãe, não havia tolerância, adaptação de horário, né? Não considerava a vida daquelas pessoas negras, e negras que a maioria era bolsista, né? A maioria tinha uma questão econômica. Então, a gente fez o workshop, fizemos a peça, né? Identificamos o problema, eu fiz o processo inteiro. O workshop, identificar o problema, fazer a peça, contactar as pessoas. Então, o problema era a creche, então convidaram advogados, convidaram a diretora da creche, convidaram professores da creche. Então, a plateia era toda quente, né? A comunidade de pais da creche. E foi maravilhoso, porque a gente tinha... Era um problema real, vivido pelas pessoas que estavam ali. A plateia toda era da comunidade, a plateia toda conhecia o problema. Então, nós fizemos a peça, fizemos o fórum, pedimos às pessoas para escreverem suas propostas, recolhemos as propostas, demos o intervalo. Lá, no caso, não foi só o tira-gosto, não, foi janta mesmo, uma comida boa para caramba que eles fizeram. E a gente dividiu por tema. Dividimos por tema e dividimos os grupos. Então, a qualidade das propostas era muito alta, a qualidade era muito boa. Primeiro, porque eles viviam o problema. Por exemplo, tinha a diretora da creche, tinha a especialista, todo mundo sabia o que não ia funcionar, entende? O que dava para fazer, o que não dava. Era muito, quase que buscando uma ação concreta, a sessão de legislativo. No final, cada grupo apresentou, a gente deve ter tido uns 4 ou 5 grupos, cada grupo apresentou sua proposta e os outros grupos votaram. Então, a proposta, todas elas tinham muita qualidade e tinham muito conteúdo. Eu quero dizer, conteúdo no sentido de que não estava vindo assim, não era uma coisa rasa, entende? Não era uma coisa, eu acho. Não, eu vivencio, eu sei, né? Eu estou nessa pegada aqui. Então, é isso. Então, a proposta é essa, né? E a gente começou a sistematizar, e eu sistematizei também como workshop, quer dizer, um processo completo, né? Claro que é muito melhor fazer esse processo com pessoas que vivem, que têm uma vivência próxima. Não dá para fazer um workshop como uma oficina livre, entendeu? Que cada um tem que ter alguma conexão, né? Pelo menos até agora eu só fiz assim, só fiz com grupos, fiz também em Berlim, fiz também com um grupo que estava enfrentando questão de racismo, e a gente fez o processo completo. O workshop, a preparação da peça, a apresentação, o fórum e a sessão legislativa nesse sentido, né? Que eu estou falando aqui, que cria horizontalidade, que cria organicidade e que elimina a célula metabolizadora, né? No sentido original do termo. Eu poderia dizer que tem um espaço de metabolização, só que esse espaço é um espaço coletivo, não é uma célula, é uma coletividade que vai metabolizar a proposta. Eu acho que é isso. Né? A gente fica dentro da primeira meia hora e ainda sobra meia hora aí para... Só rapidinho, tinha parlamentar também em Los Angeles? Em Los Angeles tinha, como era uma coisa muito da universidade, a diferença tinha parlamentar, mas não é no sentido de parlamentar, porque a universidade, eu não sei se no Brasil é igual, a própria autonomia da universidade. Exatamente, ela tem sua própria reitoria, no Los Angeles tem a própria polícia, a própria prefeitura, o campus é autônomo, entendeu? Então, tinha parlamentar nesse sentido, né? Sim. A pessoa que, de uma forma ou de outra, poderia ou não alterar o regimento interno. A UFRJ também tem prefeitura, geralmente tem, sim. E lá, na UCLA, como é muito, muito grande, eles têm bombeiro, a polícia da universidade. A polícia comum não entra na universidade, porque a universidade tem a polícia, né? Então, é um esquema muito... É até estranho, na verdade. Mas é como se você estivesse numa cidade autônoma, né? Você está numa cidade autônoma. É isso. Obrigadão. Simone, eu ia propor, Simone, que a gente falasse 3, quem quiser conversar, obviamente, né? 3 pessoas seguidas, que eu tenho receio, se só uma fala, a Bárbara responde, depois outra, que se alongue, nada contra, mas é o tempo da Bárbara, né? E aí, com 3 seguidas, ela tem como, pelo menos, né, falar sobre as 3, dando tempo mais 3.
Então, já tem alguém que gostaria Claro. de acabar? Tem Norma, eu queria só checar, estou checando aqui para ver se tem alguém mais com a mãozinha levantada, mas por enquanto só a Norma mesmo. Tá, então, enquanto a Norma coloca a pergunta, se mais enquanto alguém as pessoas vão se prefere, já coloca. manifestando. Simone, Tá. desculpa. Oi, a Norma e a Maria Alice, né? Pessoal do YouTube também, se tiver alguma questão, pode fazer que a gente passa aqui, tá bom? Ok. Então, temos a Norma e a Maria Alice. Norma e Boa Maria. tarde. Tá. Vamos lá. Boa tarde, ô Bárbara. Que bom te ver aqui, tão pertinho, né? Gente, eu trabalhei com o tema da horizontalidade dentro de um grupo de mulheres feministas que eu participo, né? E lógico que surgem conflitos, e eu quero te fazer essa pergunta, dentro da Rede Magdalenas, que é uma rede imensa, conflitos, e eu trouxe aquele texto que você apresentou para a gente na rede, no festival, e apresentei exatamente os questionamentos que a gente faz quando se trabalha o poder horizontal, que nós, mulheres feministas, sempre buscamos trabalhar o poder horizontal, e aí, quando surgem conflitos de egos, se a minha proposta não foi aceita, então não pode ter outra proposta, coisas assim, de alguém querer se sobrepor às outras e tal. Aí eu te pergunto isso, como lidar com esses conflitos que surgem dentro da Rede Magdalena? Ok. Próxima pessoa? Oi, eu sou Alice e eu queria, Bárbara, que você descrevesse um pouco mais como é que é a construção da peça. Tem muito a ver a minha pergunta também com a da Norma, né? Porque sempre tem aquele pessoa que quer concentrar tanto na construção dos grupos, como é que vocês trabalharam isso, né? Para ser realmente mais democrático, e depois o processo mais da construção da peça. Como é que vocês fizeram? Como é que é essa achada do tema? E como é que vocês trabalham com isso? Porque é gente que não tem trabalhado com teatro normalmente que vai trabalhar, ou não. Quem é que vai fazer a peça? Eu fiquei um pouco em dúvida, tá? Você trabalha. E depois você, Bianca e a Luana, né, trazer para a gente as suas referências para pôr no grupo, por favor. Inclusive o livro, que não deu tempo. Sim. Quando o Lico levantou assim, a gente não conseguiu. Tá? Por favor. Ok. Vamos colocar eu vou acrescentar o William também. Tem a terceira William. Tá, William, vai. Então, já que a Alice pediu, eu estou aqui, preparadinho. O livro da Bárbara aqui, o primeiro, Filhão. Já li, reli, estou 3 lendo. Terceira vez, são fundamentos. Teatro do Oprimido, Raiz e Asa. Você pode falar melhor. Percursos estéticos, imagem, som, palavra, né? Que é o próprio livro, é uma experiência estética maravilhosa. E o terceiro, que não está comigo, porque já passei para as mulheres aqui do Espírito Santo, que está movimentando, saiu de um grupo para o outro, de um grupo para o outro, elas já estão se organizando para trazer vocês aí, mulheres aí que estão no Rio de Janeiro. Ai, lindo, olha ali, vocês estão vendo a capa dele na camisa de Bárbara, olha lá, Teatro das Oprimidas. Gente, é um escândalo essa capa, maravilhosa. E aí, Bárbara, o que ficou aqui para mim? Tem, você, como sempre, suas oficinas são maravilhosas, né? Embaralha a gente, faz a gente recriar, fazer multiplicação criativa e não reprodução da reprodução. Então, quando você entra, eu vou ter que fazer um workshop, talvez, né? Não sei se adaptando para outros espaços, né? Para além do Madalenas, né? Essa questão da educação, da comunicação e da ação concreta. Eu fiquei numa dúvida, isso é feito na hora daquela discussão que a plateia faz, cada um se agrupa num ninho ali e vai debatendo e depois vem trazer as proposições, ou isso é feito só no ateliê, na oficina, na construção, e aí chega no fórum já com essas construções? Eu queria entender melhor. E manifestar, acho que é isso, tem tanta coisa, mas eu vou deixar só uma para dar oportunidade para outras pessoas. Obrigado. Ok, gente, muito obrigada. Primeiro, sobre os conflitos de grupos, isso é inevitável, gente.
É isso, a relação democrática é uma relação conflituosa. Como é que você resolve isso? Trabalhando, dialogando, né? Dá trabalho. Não existe grupo sem conflito de grupo. Se existir, me digam se alguém já descobriu como fazer. Não existe, entende? Toda a articulação que a gente faz coletiva, tanto é que até você vê que começa um grupo, depois vira solo, né? Na música, não é assim? O pessoal começa no grupo, um faz solo, outro faz solo. É isso, é muito difícil fazer grupo. Isso depende de uma aliança política muito explícita. No caso das Madalenas, né, na nossa rede Madalena Internacional, o que a gente faz é colocar em debate, é não evitar o problema, é não esconder o problema, né? É falar. Realmente, a gente também tem conflitos de poder, né? Também tem discussão. É impossível não ter. Então, como é que a gente resolve? A gente resolve falando, a gente resolve discutindo, enfrentando, evitando especialmente a fofoca. O disse-me-disse, o papo de corredor. É melhor falar, é melhor perguntar. Né? A gente costuma dizer que, assim, bom, em vez de eu dizer que você me disse uma coisa, eu falo assim, eu entendi que você disse isso, mas o que você quis dizer? Né? Então, é também isso. Às vezes você entendeu, mas você entendeu mal. A pessoa não quis dizer aquilo para você, mas foi como você entendeu. Então, é muito importante perguntar. No caso da Madalena Berlim, ela perguntou como é que eles fizeram a peça. Claro que para falar de processo de dramaturgia, teria que ter outra live, né? O processo de dramaturgia é outra coisa. A gente está aqui tratando da sessão de teatro legislativo. Eu não vou me detalhar no processo dramatúrgico. Mas o nosso grupo em Berlim, nós temos 11... A gente está há 10 anos juntas, né? Nós começamos em 2010. Então, a gente tem toda uma maneira de trabalhar que é uma maneira que a gente já conhece, tem muito a ver. Nós somos ativistas, feministas, e nós fizemos essa peça já querendo entrar na campanha do não significa não, porque é um tema que a gente considera fundamental e importantíssimo. Né? Em Los Angeles, quando eu trabalhei com a galera lá, é o processo do teatro oprimido. A gente busca uma maneira de que as pessoas possam se expressar pelos seus corpos, fazendo imagens, descobrindo que temas, e as pessoas juntas tentam descobrir um tema em comum. O que pergunta elas têm em comum? Né? O que liga? Quais são as interseções? Aonde elas se encontram? Isso dá muito trabalho, né? Mas esse é o processo da oficina. É a gente descobrir onde é que a gente se encontra. E, William, esses 3 temas não são temas gerais, são temas do que a gente, em Berlim, experienciou com as propostas da plateia. Então, só para repetir, a gente apresenta a peça, a plateia escreve suas propostas durante o fórum. Isso é igual. Entendeu? A plateia escreve as propostas. Aí a gente dá um intervalo. No intervalo, a gente lê e separa por blocos temáticos. Aí a gente fala, gente, tem um bloco aqui que é sobre... Podia ser outro tema. Eu falei educação porque, no nosso caso, toda vez vem o tema da educação. A educação, porque a educação é sexista, machista, e uma parte da nossa peça é sobre a socialização dos meninos e das meninas. Então, no nosso caso específico, a educação sempre aparece. Né? No nossa peça específica, o tema da comunicação, da propaganda, sempre aparece, por causa da nossa peça. Né? E agora, em Los Angeles, por exemplo, os temas que apareceram foram outros, porque eles estavam tratando do racismo no campus universitário, das questões que os acadêmicos negros enfrentavam e da questão como eles sentiam que as crianças negras eram tratadas diferentes na creche. E como as mães negras, especialmente as mães negras solo, né, as mulheres que elas estavam no campus, elas eram acadêmicas, mas elas eram mães solo, que tipo de problemas elas enfrentavam. E elas entendiam era fruto do racismo estrutural. Entende? Em Los Angeles, os temas não foram outros, entendeu? Então, na verdade, depende muito da peça para a gente saber o que a plateia vai sugerir. Mas, número 1, a gente explica que é o teatro legislativo. 2, apresenta a peça e avisa a plateia que vai ter discussão. Durante o fórum, a gente pede à plateia, escrevam suas propostas, e vamos fazer no fórum.
como a gente faz em qualquer sessão de teatro legislativo. Só que a gente dá um intervalo, a gente não deixa a célula trabalhar, porque a gente quer que a célula preste atenção, as especialistas prestem atenção no fórum. No intervalo, a gente seleciona em bloco. Quando a gente volta do intervalo, a gente fala para a plateia, olha, nós identificamos 15 propostas que é na área de, não sei, de legislação, não sei o que lá, 20 propostas, nós dividimos por bloco. A plateia decide para onde ela quer, o que ela quer discutir. Tem gente que fala assim, eu quero ir para o bloco 1, eu quero ir para o grupo 2, eu prefiro esse assunto, então eu vou para o grupo 3. Entendeu? Então, a gente se baseia na proposta escrita, a gente não inventa nada. E aí a diferença é que a discussão ela é em grupos pequenos e ela é horizontal. E a gente sempre está, nós, as pessoas do grupo que são, de alguma maneira, especialistas no tema, né? Porque quem fez a peça estuda um pouco o tema, investiga, conhece o problema, a gente senta também nesses grupos e a ideia é uma sistematização. É isso, eu espero que tenha ficado evidente. Obrigada. Obrigado. Bárbara, super obrigado. E uma coisa só sublinhar, gente, o que a Bárbara disse, teatro legislativo é o teatro fórum mais, né, a parte legislativa. Então, não tem como ter que fazer as oficinas, né, para fazer teatro legislativo, as oficinas de teatro. Simone, tem mais pessoas que querem colocar alguma coisa, ou do YouTube, ou daqui do Zoom? Não, chequei aqui agora, por enquanto não. Deixa eu ver se tem mais alguma mãozinha. Eu acho que a Maria Alice quer fazer mais algum comentário, não? Eu acho que ela esqueceu a mãozinha. Esqueceu a mãozinha. Nenhum problema. Ok. Bárbara, em relação... Você estava falando, então, o teatro legislativo, que eu acho interessante, você quando coloca a experiência da Universidade da Califórnia em Los Angeles, é que ele não obrigatoriamente precisa estar na ideia, né, do vereador, do deputado, do senador, mas sim onde a lei atua, onde a lei vai e pode, né, ser modificada. Eu acho que isso é bem interessante, né, porque algumas pessoas comentaram em outros encontros, e eu sempre comento, precisa ter a ligação com algum parlamentar, porque não adianta você fazer tudo e não chegar, né, na modificação da sociedade. E a sociedade está organizada, infelizmente, né, por um estatuto, por uma constituição, por pessoas representativas, e elas é que a gente dá esse poder para modificar ou não o que a gente pensa. Então, eu achei interessante quando você fala dessa cidade, né? Não deixa de ser uma sociedade, dessa cidade universitária lá em Los Angeles. Achei muito interessante isso. Lico, acho assim que, na verdade, quando a gente chama... eu gosto cada vez menos da sessão legislativa com o parlamentar, né? Porque quando a gente fala do parlamento, a gente tem muita gente que trabalha no parlamento e que é especialista nessa construção. Tem que ter articulação, sim, mas a presença do parlamentar sempre cria o lugar da estrela, né? Porque o parlamentar ele não vem como uma pessoa comum. O assessor vem como uma pessoa comum, né? O assessor, que é o que sabe mesmo fazer a lei, né? Ele vem. Mas, às vezes, o parlamentar, se você não tiver cuidado, você tem uma coisa meio de estrelismo, né? Do parlamentar que vem, não sei o quê. O mais importante no teatro legislativo é a articulação política, né? Então, por exemplo, nós, no nosso trabalho em Berlim, a nossa articulação com esses dois partidos é muito importante, mas a nossa articulação com o movimento feminista é mais importante ainda, porque é o movimento feminista que pressiona o parlamento para que aquilo ali... que às vezes um parlamentar sozinho ele nem consegue garantir que aquilo entre em pauta. Entende? Mesmo quando você vai no parlamento, você tem um parlamentar, a gente lá no Boal sofria, muita gente botava na pauta e a pauta caía, né?
mesmo a gente levando pessoas para pressionar. Fazendo pressão. Então, exatamente, tem que ter muita articulação política. Por isso que a gente fala que a ação social concreta e continuada é que é importante para transformar a realidade, né? Então, não é muito sobre a figura do parlamentar. Por exemplo, nós, quando saímos do parlamento, o Olivar vai abordar um pouco esse assunto, né? Nós mandávamos a nossa carta de intenções para todos os parlamentares. A gente sabia que só ia responder o parlamentar de esquerda, óbvio, mas a gente queria ter aquela coisa, nós falamos com o parlamento, né? Então, a gente tinha também essa proteção, para depois não dizer, vocês só fazem com o partido tal. São ligadas ao PT, ao PSOL, são ligadas ao PT. Exatamente. Então, a gente tinha esse cuidado, entende? De se comunicar com o parlamento. E agora a gente tem esse cuidado muito forte de estar em interação com o movimento social, né? O movimento político também, que garante os avanços, né? Porque garante... Fechou seu áudio, Bárbara? Você fechou seu áudio. Fechou o áudio. Eu fechei porque eu acabei. Pressão política. Ô, Bárbara, se ninguém mais... Será que mais alguém tem questão? Porque eu tenho, queria só pedir mais uma fala. Vai lá. William, então eu vou fazer o seguinte, tem o Dariel, tem você, e eu queria também entrar aí nessa claro que sim. Então você vai primeiro. Se sobrar tempo, aí eu falo. Não, eu só queria, assim, a curiosidade... Vamos fazer essa última rodada, tá, gente? Então falam todos vocês e aí eu respondo. Acho que é melhor. Pronto. Então, assim, a minha questão é saber um pouco Simone? a articulação do projeto no presídio. Eu queria muito saber quais as articulações, ou como isso se deu, e quais eram essas articulações. E assim, eu não me recordo o nome de quem falou, Nico, me esqueci, que eu até peguei o contato dele e tudo. Ele estava falando de algumas questões que ficaram pendentes e que acabaram, que não conseguiu se resolver, na verdade, mas eu queria saber de você assim, quais as articulações e como fazer isso. Eu passo a palavra para o Dariel e depois para o William. Olá, Bárbara, olá todo mundo. Pronto, a gente aqui em Chile está vivendo um processo constituinte, né? E o desafio a gente, enquanto a praticante do TO, enquanto a rede que a gente está refundando, é começar um processo de laboratório de teatro constituinte. Mas o problema, né, entre comilhas, é que a gente aqui, o TO, não é reconhecido como um método teatral que pode contribuir nos processos legislativos, constituintes, né? É um processo de invisibilização. A gente não tem um CTO como tive lá, né? As condições são diferentes. Então, ou lá em Coringa, né, na Alemanha. Então, quisiera como perguntar por estratégias, quais foram as estratégias de mobilização e sensibilização da comunidade, mas também da institucionalidade, né? Como é que a gente coloca isso como uma ferramenta real, concreta, que contribui ao processo, né? Pensando o que foi e pensando o que pode ser. Ok, sobre o Teatro Constituinte do Chile. William? Bárbara, eu sou sempre falão demais, mas é porque eu fico muito curioso com as suas experiências, acho que isso é tão poderoso para nós aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho como que a gente pode, nesse cenário que a gente está vivendo político brasileiro, interseccionalizar no teatro legislativo, né? Saúde mental, com feminismo, com mulher negra, com LGBT, como essas intersecções são possíveis e que conexões são possíveis dentro do teatro legislativo nesse cenário. Só isso, obrigado. Ok, Bárbara? Então, gente, acho o seguinte, primeiro sobre a questão do sistema penitenciário, né? No nosso caso aqui no CTO, quando a gente fez esse grande projeto, a gente fez muita articulação política e foi com o Departamento Penitenciário Nacional. A gente tinha articulação política com o Departamento Penitenciário Nacional, e começamos com o governo Fernando Henrique, foi antes do governo Lula. A gente conseguiu fazer muita articulação política, também com sindicatos de agentes penitenciários, com secretarias estaduais,
isso aí é articulação, né? Tá realmente em contato. No caso da galera de Los Angeles, eles têm um projeto que é uma parceria da universidade dentro de um presídio, né? Então, é um projeto de extensão. A universidade, professores propuseram um projeto de extensão em presídios masculinos e presídios femininos, né? No caso dos meus colegas de Lisboa, do Porto, perdão, em Portugal, é também um projeto cultural, mas em articulação com alguns presídios. Então, a pessoa foi fazendo articulação, descobrindo diretores acessíveis, né? Aí tem que ser caminho das pedras, tem que descobrir em cada lugar qual é o melhor caminho, né? No nosso caso, a gente buscou um momento que a gente tinha pessoas que a gente conhecia em lugares estratégicos, né? É sempre assim, né? A gente tem que procurar como é que vai. No caso do Chile, a gente só pode sentir inveja, né, gente? Os caras estão fazendo uma coisa maravilhosa. As caras, né, no caso, que lá é 50%, né, mulher? Exatamente, As gente. caras. A gente sente inveja, sente orgulho e a gente se inspira, né? A gente quer se inspirar nas saídas de vocês. Nossa, eu acho que é um momento maravilhoso. E acho que é um momento... Claro que sempre, quando as pessoas falam do teatro, elas tentam nos invisibilizar, não só as pessoas da política, mas as pessoas da cultura, né? Então, é o nosso papel tentar furar esses bloqueios, né? Agora, por exemplo, nesse novo projeto do Centro Teatro Oprimido, Teatro das Oprimidas, eu estou fazendo muita produção estética para a rede social, porque agora é só assim que a gente consegue furar bloqueios. Mas também estou fazendo, há 10 anos, muita pesquisa estética, que eu sempre pensei o teatro oprimido como teatro, né? Eu tenho muita tristeza de ver o que se faz com o teatro oprimido, que se panfleta o teatro, né? Eu acho que a gente faz um teatro político, mas ele não pode deixar de ser teatro. Ele tem que ser estético, ele tem que ser interessante, entendeu? Ele tem que ter linguagem teatral. Então, acho que é isso. Não tem uma receita, né? As articulações internacionais são maravilhosas. Quando a gente acabar essa pandemia, a gente puder ir no Chile, vou com todo prazer, assim, tipo, doida para ir lá, para tirar um gostinho dessa experiência incrível que eu tenho inveja, orgulho e me inspiro, né? No dia 24, aí a gente estava na rua, eu espero que vocês vejam nas redes sociais do CTO, eu fiz aqui só com os homens negros um laboratório, né? E a gente fez uma ocupação física, né? Usando os corpos desses homens que são realmente a maior vítima da violência, e a gente foi para o 24, fizemos uma performance em frente a uma fileira de policiais, que é um negócio sensacional. Eu até acabei de botar no meu stories lá no Instagram a foto que o menino compartilhou, que é maravilhosa. Assim, entendeu? Então, a gente está tentando furar esse bloqueio. E não é fácil. Aqui no Brasil também, as pessoas têm maior preconceito com a gente. A gente não é considerado artista, né? Entende? A gente não é... Então, é furar bloqueio. E é mesmo... Como é que fala? Bater na pedra, né? Não tem muita alternativa. Agora, parceria. O que eu diria é parceria com o movimento social, mas um movimento social mais moderno, porque tem a galera do movimento social mais conservador que eles também não conseguem ver a gente como política. Eles veem a gente como entretenimento das atividades políticas. E eu, por exemplo, tenho nenhuma paciência para esse tipo de coisa, entende? Acha que a gente não é político, né? Como os artistas acham que a gente não é artista. Então, é isso mesmo, não tem muita receita para isso, não. A gente tem que estar... Olha, eu estou aqui, quase 100 anos de idade, 3 livros, já fui coordenadora de não sei o quê, tenho um teatro em Berlim e ainda estou lutando para dizer que esse teatro é teatro, entendeu? Então, eu posso dizer que tem esperança, mas não posso dizer que é fácil. É complexo. E a última coisa eu falei da William. William, o nosso trabalho do Teatro das Oprimidas, ele é interseccional, entende? Ele é transversal, tem que ser. É como o Lico falou, teatro legislativo é teatro fórum, gente. O teatro fórum ele tem que ser interseccional, ele tem que trabalhar com questões contextuais, e não há nada que não seja interseccional. Eu estou falando com vocês, eu sou uma mulher, então o sexismo, o machismo é um tema muito forte para mim, mas eu sou uma mulher negra. Então, evidentemente que tudo se cruza
com o racismo. Eu sou uma pessoa de origem de classe popular, então essa origem eu também não tiro da minha história, entende? Então ela está o tempo inteiro cruzando na minha história. Então eu moro num país onde eu sou migrante, né? Então é mais uma... Então a gente é atravessado. E tem que ser assim. O Teatro das Oprimidas é baseado nessa interseccionalidade. É só assim que a gente... Quando a gente fala de especificidade, a gente fala, tem que ter o lugar de fala LGBTQIA+, a gente não está falando que é separado, a gente só está falando que tem que valorizar essa perspectiva, mas essa perspectiva é cruzada com muitas outras. Quando a gente fala o lugar de fala, o lugar de perspectiva da mulher negra, a gente não está falando que isso é separado, a gente está dizendo que isso é junto e misturado, só que a gente tem que dar um espaço para essa perspectiva. Quando a gente fala de especificidade, não fala de isolamento, tá? A gente fala de valorização de uma perspectiva, mas você está coberto de razão. Tem que ser interseccional, e o nosso trabalho todo é interseccional. A gente nem imagina falar de uma coisa sem falar de outra, porque não dá. É raça, classe, né? É gênero, e vamos embora que tem mais coisa, né? Então é isso, gente. Eu agradeço Bárbara, muito. super obrigado. Não, super obrigado. Você falou do final da pandemia, bem rápido. Eu espero, né, que assim que puder, você retorne aqui a Salvador. Tem uma demanda forte, já tem a disciplina na Universidade Federal da Bahia. A gente está querendo puxar uma pós, aprofundar, né? E também vai te convidar com certeza. Eu tenho aqui os livros, já mostrei um, tem esse outro aqui da Bárbara, dá para ver, né? Que é o Você tem que aproximar mais da câmera. Aí. Não. Tem que ir mais para longe. Eu não sei. Às vezes aparece, às vezes não aparece. É esse aqui que é o Raízes e Asas e o Percursos Estéticos, dá para ver? Dá, às vezes sim, às vezes não, por causa do seu fundo. Estamos vendo, na verdade. Tá, entendi. Mas a gente coloca aqui para o grupo, tá? São mais de 250 pessoas que estão inscritas. E se der, Bárbara, caso acabe a pandemia, a gente quer concluir ou retomar aquela oficina, né? Aqui. Agradecer muito, muito, muito a tua participação hoje conosco, e a gente segue até o dia 27 de setembro aqui, antes da Agitou, que vai ser de 4 a 9 de outubro. Então, as palavras finais da Bárbara, seus livros, se ainda estão à venda, se tem livro novo, como é que as pessoas fazem para adquirir, e te agradecer por você correr para outro evento. Parabéns pela iniciativa, Lico, Gesto, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Parabéns, que é muito bom pessoas lerem, né? Os meus livros estão à venda no CTO. Raízes e Asas está esgotada, a gente está aí lutando para fazer uma nova edição, né? Raízes e Asas está em 4 idiomas, e Percursos Estéticos tem no CTO, e Teatro das Oprimidas também tem no CTO, e tem também em espanhol, né? E aí, quem quiser, para quem está no Chile, em outros países, na Argentina, a gente está lá em Buenos Aires com um livro em espanhol. Eu agradeço enormemente, parabéns, e boa sequência dos eventos para vocês, gente. Até a próxima. Obrigado, Bárbara. Beijos. Tchau. Beijo, queridos. Tchau. Um prazer enorme. Tchau. Beijo. Um abraço. Gostei muito da sua aula. Muito boa. Obrigada. A gente continua, aqui, tá? Bárbara saiu porque ela está com um evento no próprio CTO, né? E vocês aqui, a gente quer conversar só um pouquinho mais, e aí eu vou pedir para a gente se dividir nos grupos, né? Muita gente está perguntando como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser. A ideia ela é muito simples. A ideia é que a gente dê um tratamento às leituras dos textos que estão no livro. Tem 9 textos. Por que será que o Boal colocou aqueles textos? Qual era o objetivo? Para quê? O que aqueles textos têm a ver com o projeto, né, a proposta do teatro legislativo? Ou não tem nada a ver? Com certeza, a ideia é esta, que vocês se organizem, leiam o texto, geralmente são textos muito curtos, né? E
a gente consiga trazê-los com vida, com entendimento, com estética, com muita coisa. Então, agora a ideia seria a gente colocar vocês aqui no Zoom, em grupos, né, nos 9 grupos, se eu não me engano, são 9, e aí eu pediria a Luana para me ajudar como é que a gente distribui. Na verdade, vocês já se dividiram, mas a gente coloca vocês agora por 15 minutinhos só, tá, gente? A gente vai parar às 6h30, 15 minutinhos só para vocês se auto-organizarem. Eu pediria que ficasse pelo menos 2 responsáveis por grupo, tá? Para a gente não precisar falar com 10, com 12, com 15, é o nome depois de 2 responsáveis por cada grupo. E aí, Luana? Tá, vamos lá. É o seguinte, gente, por uma questão de internet, eu não estou como co-host, então eu vou jogar essa função para a Clara, mas eu vou ajudá-la, tá, Clara? Então, vamos lá. Então, acho que o grupo 1, nós precisaríamos saber quem faz parte do grupo 1 para a Clara poder fazer a seleção das pessoas. Pode ser, Clara? Sim, eu até botei aqui. Levanta a mãozinha, coloque a mãozinha quem é do grupo 1, pronto. Aí a Clara, acho que vai facilitar a vida da Clara. A mãozinha amarelinha, assim, acho que a visualização fica melhor, não? Eu não sei se todo mundo sabe. Eu estou tentando achar essa mãozinha. Essa mãozinha? Pode botar aqui no chat também, que eu dou uma olhada. Melhor, sim. Concordo, Rafa, melhor. Aqui, achei uma mão vermelha. Ok, eu vou então falando aqui os nomes que estão me mandando aqui, tá? Daniele, do grupo 1. Daniele. Oi, gente, eu vou encerrar a transmissão, porque agora vai ter uma discussão dos grupos. Na próxima segunda, a gente dá continuidade, tá bom? Uma boa tarde para todas e todos. Agora, Clara, você observou que tem uma Daniele com 2 L's e